Só basta vir aqui na produção aqui do site AC 24 Horas e 24 Agro, que nós damos aqui a sua chave, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Agora, nós temos uma pessoa que quase me dá um susto, mas ele não me deu um susto. Quase todos os dias eu falo com o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, o IDAF, que é o Francisco Tum. O IDAF, eu já falei várias vezes, é uma das instituições mais importantes que nós temos na gestão pública. Por quê? Porque ela trata da saúde. Uma das funções do IDAF é tratar da saúde do nosso plantel, né? Da saúde do nosso rebanho. Já são mais de 5 milhões e 100, a última contagem que eu ouvi. Vamos atualizar esse número aqui numa conversa com o presidente do IDAF, Francisco Tum. Tum, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa AC 24 Agro, meu amigo. Quase que você me assusta. Boa tarde, Itaã. Uma satisfação, um prazer muito grande atender esse seu pedido, esse seu chamado, né? Estamos aqui, né, para debater, para falar alguma coisa sobre o IDAF, né, o que tem sido feito, né, ao longo desses, principalmente, né, ao longo desses 5 anos, mas a história toda do IDAF, né, é uma história muito bonita, muito rica, né, e como o senhor falou, a importância do IDAF, né, hoje para a sociedade, para o produtor, como se falou, está cuidando do patrimônio, né, do produtor, do estado como um todo, né. E é uma equipe maravilhosa que tem lá dentro, trabalhando, se dedicando. As pessoas às vezes não têm nem muita noção, né, da importância, né, desse trabalho, né? Pois é, eu acho que nesse aspecto, Tum, que espaços como esse, nessa entrevista, que aos poucos a gente vai educando as pessoas para que elas possam, ao conhecer o IDAF, poder valorizar o IDAF, né? Isso é importante. Eu queria que você nos atualizasse. Eu brinquei aqui, falei em 5 milhões e 100 mil cabeças. A minha conta está certa ou ela está precisando de atualização? Na última deu 5 milhões e 180 e poucas mil cabeças, né? Isso. Então, desde lá para cá, o que vem sendo feito é as correções, né, de nascimento, de bezerro e tal. A gente acredita mas também saiu nesse últimos 6 meses, né, que a saída de gado do Acre hoje está em torno de 180 mil cabeças, né? Então ele está se mantendo entre 5 milhões e 100 e 5 milhões e 200 mil cabeças hoje, o rebanho do Acre, né? O Acre todo produz gado? Não, é mais nessas regiões, beira de rios, estradas, né, de acesso, né? O Acre, você sabe, né, melhor do que eu, né, o Itaaqui é uma das áreas mais preservadas, os estados mais preservados que tem no Brasil, né, e esperamos que continue assim, né. E com o que tem hoje, acredito que diante do que se põe aí, a diversificação de produção, eu sempre falo uma coisa, que eu estou 36 anos no Acre, trabalhando direto nesse segmento, né, nesse setor da pecuária. Então eu conheci isso aqui em 1989 ainda, quando estava se implantando mais fortemente, né, a pecuária no Acre. E eu falo uma coisa, às vezes os pecuaristas não vão concordar muito comigo, mas o Acre chegou num ponto e eu acredito que tem que começar a diversificar, né? Nós temos aí café, temos cacau, temos fruticultura hoje, banana, maracujá, mamão. E o IDAF tem trabalhado em todas essas áreas, né? A própria mandioca, né, que tem agora uma praga nova nos ameaçando aqui, já está perto. Qual é a praga? É a vassoura de bruxa da mandioca, né? Porque tem a vassoura de bruxa do cupuaçu e do cacau, né? E tem essa agora da mandioca, né? Que ela já foi detectada, já está no estado do Amapá, né? Então acredito que ela entrou pela Guiana lá em cima, né? Então eu tenho contato direto com o presidente da ADER, né? Lá de cima, né? Da agência de defesa lá, um amigo. O IDAF de lá, né? E eles têm nos mantido informados, né? Então a gente já está fazendo, a parte da vegetal do IDAF já está fazendo hoje esse trabalho. Acho que semana passada
o pessoal, a equipe, os agrônomos do IDAF tiveram já na região do Tarauacá, Feijó, né, dando palestras, falando com produtores, e aproveita nisso, essas idas a gente está fazendo, colocando junto veterinários, agrônomos, eles vão e falam de diversos assuntos, né, por exemplo, temos Tarauacá, principalmente, hoje é o segundo polo exportador de banana do Acre, né? Então tem essas doenças das bananeiras também. A clássica é a cigatoga, né? A cigatoga tem a raça 4, né? Fusariose, né? Que é uma praga também que se entrar vai ser um problema. Então você está se procurando já trabalhar, conscientizar os produtores, né? Dos riscos, as formas de prevenção, as formas de combate, né? Então a equipe do IDAF tem feito um trabalho. Eu sou até suspeito de falar porque eu sou fã dessa equipe toda, né? Não, mas fantástica, sabe? Eu depois, inclusive, sobretudo depois que passei a trabalhar no AC24 Agro, eu tenho feito cobertura com mais regularidade do IDAF e eu vou te dizer, é impressionante como melhorou a qualidade de intervenção do IDAF. Se você tinha algum tipo de pudor em falar isso, pode deixar que eu falo. Melhorou efetivamente. Não que... Porque faz parte de um movimento natural, né? Isso, justo. As instituições também vão amadurecendo. Vão se aperfeiçoando. Se ajustando. Eu acho que isso é normal, né? Em administrações sérias, esse movimento é um movimento natural. Agora, eu queria que você voltasse ao seu raciocínio, que você acabou não concluindo. Você disse que muitos pecuaristas não gostam muito da linha de raciocínio que você fala em relação a, pelo que eu entendi, você defende uma ampliação da nossa base produtiva, né? Que não fique tudo dependendo apenas e exclusivamente da pecuária. Porque todo mundo tem na pecuária uma espécie de referência redentora. Ou é ela ou não é. Ou é nada, ou é o caos. E não é assim, né? Não. De forma alguma, né? Eu falo isso, eu tinha, antes de assumir esse cargo, né, que eu fui a convite do governador Gladys, eu tinha uma visão também pautada e mais focada nesse lado. Quando você começa a andar, e eu comecei a andar o estado todo, e você começa a ver a realidade, você vê que esse estado aqui tem tudo para crescer, não só na pecuária. Você vê hoje nós temos a suinocultura aqui no Alto Acre, nós temos a avicultura, não está exportando mais porque não tem produção, tem que aumentar a produção. E entra junto com a questão, por exemplo, da preservação ambiental, porque você não precisa estar derrubando para criar frango, para criar suínos. A ideia é agregar tecnologia. Isso, agrega tecnologia, você diversifica, né, a tua produção, como faz no sul. Nós temos no Juruá, por exemplo, ali está entrando pesado mesmo, café, plantações de café, tem até uma cooperativa lá que a gente espera que dê certo, que vai ser uma redenção para o Juruá, aquilo ali. Frutas que os nossos mercados aqui hoje são abastecidos, né, por muitos tipos de fruta que vem do Juruá, que é mamão, maracujá, melancia. Nós temos ali principalmente que engloba, que eu sempre friso, né? Que a gente começa a ver o pequeno também, né? Esses pequenos produtores ribeirinhos, por exemplo, ali do Rio Gregório, Rio Tarauacá, Rio Muru, são grandes produtores de banana. O Acre exportou o ano passado, só que saiu com o GTV, que é uma guia de trânsito de vegetais, né? Que é expedida pelo IDAF, só para sair do estado, em mais de 4 mil toneladas de banana no ano passado, né? E fora o consumo interno aqui, que a gente acredita que é umas 3 vezes. Então, quer dizer, tem produtores, organizar essas cadeias, né? Tem outro soja, o milho, que já vai fazer a ração, tudo aqui está em franca expansão, né? Então eu falo assim, né? Até a própria pecuária não precisa mais derrubar. O adensamento, a produção, a alimentação mais barata, soja, milho, isso aí tudo vai favorecer. Você aumenta a produção, amplia a gama de produtores, dá acesso a todo mundo, né? E o Estado que ganha com isso, né? Realmente, Tum, muitos dos teus colegas não gostam de ouvir isso. Por isso que eu falo. Parabéns pela coragem, porque isso não é qualquer pessoa que faz esse tipo de defesa, né? Porque todo mundo pensa em o quê? Qual que é o raciocínio mais imediato? É ampliar a área para poder
colocar pasto. Justo. Esse é o raciocínio mais elementar, que sempre a gente E ouve. hoje, diante da realidade mundial que a gente vive, né, da própria nossa aqui no Brasil também, essas regras ambientais pesadas que tem, punitivas. A gente teve há poucos dias aí uma situação aí que a gente viu aí, acompanhou pela mídia aí, são coisas, né, que dentro mesmo essas pessoas, eu tenho uma ideia que dessas pessoas que estão dentro das reservas, tem gente ali que não tem outra opção de vida, né, quem é de fora e pegou área lá dentro, desses aí eu concordo, né, mas tem famílias ali que tem história dentro, né, 2, 3 gerações ali dentro, né, e que tem o patrimônio deles aquilo ali. Então, o que eu acho que tem que fazer? Por que não se dá uma opção para essas pessoas para começarem a cultivar cacau? Um hectare de cacau hoje dá em torno de R$20 mil por mês de produção, de renda, né? O que você está levantando é a possibilidade da gente dar uma sacudida ali na Resex. Justo. E dar uma repensada e fazer um realinhamento. Eu acho que é possível uma espécie de repactuação do que tem ali. Claro que isso, falar assim é muito fácil, né? Existe uma legislação que precisa ser revista, não é simples. Nada é simples na Amazônia, né? Mas eu falo assim, então, por exemplo, aqueles que já desmataram um pouco a mais, que vão ser obrigados a abandonar, dê opção para eles para reflorestar com cacau, com café, com açaí, sei lá, no próprio cupuaçu, né? Tem tantas opções aí, né? E você não tira essas famílias de lá, você dá uma renda para eles, eles vão sobreviver lá. Eles não querem nada de graça de ninguém, né? Eles querem trabalhar, ter o lugar deles, né? E produzir e ter uma vida, né? Ali a gente precisa ter então, eu acho momento especial para refletir sobre a teria que se juntar governo, Ministério Público Federal, estadual, tudo, e se trabalhar algum meio, alguma forma assim de pensar no ser humano também, nas famílias, né? O que essas pessoas vão fazer, né? Claro. Tum, você colocou aí um número que eu acho interessante a gente dar uma refletida sobre ele, porque ele guarda relação com um problema que foi pauta na agenda pública aqui durante pelo menos umas 4 semanas no noticiário. É a questão da pauta do boi. Você falou aí que a saída de boi chegou a 180 mil? Está em torno de 180 e poucas mil cabeças, desde janeiro. Não, desde janeiro. 180 mil nos primeiros 6 meses. Isso. Esse número acabou com a retórica de muitos líderes de pecuaristas aí, que falavam que se o governo fizesse alguma intervenção na pauta do bezerro, muitos pequenos pecuaristas iriam quebrar. E os números mostram que isso não aconteceu, né, Tum? Não, de forma alguma. Você vê que apaziguou tudo, praticamente não se ouve mais comentários sobre isso, né? Se aumentou, acho que foi em torno de R$30 por cabeça, né? Melhora a arrecadação do Estado, acaba não prejudicando, né? Um bezerro para São Paulo lá, a gente vê que comentários que a gente ouve, em torno de 2.500, 3.000, né? Enquanto aqui está preço baixo. Então eles vão vir buscar a Amazônia, o Acre. Eu acredito que devido ao valor das terras, e vai ser o Estado produtor de bezerros, né? Fornecer a matéria-prima para o Centro-Oeste, para o Mato Grosso, para São Paulo, né? É onde esses bezerros estão indo, e lá eles vão dar o acabamento dele, né? Então, a gente tem que se adequar à realidade, né? Ao mercado, né? Não adianta espernear muito, o governo tem que ver ao lado dele, o IDAF tem a responsabilidade nos cuidados, né, sanitários que são exigidos. E vamos aí também, né, para uma outra pauta que em breve vai estar ocupando muito os debates aí, que é a questão da rastreabilidade, né? Então, isso aí é um problema. Vai ser um problema grande para nós, né? Então, problema sim, né? Que eu vejo assim, as dificuldades, né? Porque uma coisa é você vê, os caras falam, Santa Catarina tem tudo implantado, mas Santa Catarina, o grosso do rebanho deles é gado leiteiro, que é tudo
produção familiar, é 10, 20, 30 cabeças, né? E a questão fundiária lá é outra, a realidade fundiária lá é bem outra. Toda regularizada, tudo. E nós aqui estamos ainda implantando, né? Tudo. Quando eu falo assim, vai ser um problema, não estou de forma alguma querendo dizer que rastreabilidade é algo ruim. Não. Estou dizendo isso, né? Eu estou falando das dificuldades que vão ser, né? Que vão ser encontradas, né? Que uma coisa é implantar ela lá no sul, né? Que o dono da vaca vai e chama ela no pasto pelo nome, né? É verdade. E aqui nós não, é outra realidade, é outra situação, né? Ô Tum, eu queria agradecer a tua participação aqui, eu vou precisar encerrar a nossa conversa, mas eu quero dizer o seguinte, parabéns pelo trabalho, eu sei que o IDAF está reestruturando os escritórios no interior do estado do Acre, inclusive em regiões isoladas, estava conversando com a sua assessora ainda há pouco, e ela reforçou isso, né? Tem um trabalho, maquinário, instrumental, computadores, reformas. Internet com Starlink. Starlinks, parceria com o Fundepec, sim, né? Preciso justo dizer isso, o Fundepec sempre é frisar. importantíssimo, né? As pessoas, às vezes, essa questão do Fundepec, as pessoas às vezes ficam em dúvida, acham que não, mas isso tem que saber que é uma exigência do Ministério da Agricultura. Todos os estados têm o seu fundo. Qual que é o objetivo disso? É criar um fundo de reserva em caso de que nem o Rio Grande do Sul agora teve uma questão da influenza aviária lá. Foi sacrificado centenas de milhares de fundos. Isso. Então, o fundo é justamente para cobrir os prejuízos desses produtores, né? Então, isso que as pessoas não entendem, né? E ele é, na verdade, uma contribuição, né? Não é obrigatório, né? Mas, desde que o produtor tenha consciência, né? Que esse dinheiro do produtor, assim como a arrecadação do IDAF é verba pública, é verba do produtor, e a gente tem a obrigação de bem administrar e bem aplicar esse dinheiro. Prestar contas. Prestar contas, todos os setores, todas as entidades que nos cobram. O Fundepec é a mesma coisa, eles têm melhorando a arrecadação deles e tudo, né? Vamos ver se a gente chama o Juninho aqui para conversar conosco. Justamente. Tum, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe lá. Estenda os nossos parabéns a toda a sua equipe. Eu que agradeço, então é sempre um prazer estar na sua presença, uma pessoa que eu refuto, um dos maiores repórteres aqui da nosso Acre. Você é muito generoso. E é uma grande honra. Então, quando precisar, estamos às ordens. Você muito sabe obrigado. Que eu sou meio arredio com questão de dar entrevista, aparecer muito na mídia, porque eu falo assim que tem que aparecer a equipe que trabalha e eu não tenho pretensão política. Mas você como nada. Gestor público tem coisas a falar. Tem coisas que a gente às vezes não pode escapar. Não pode. Muito obrigado, obrigado, então. Boa festa, boa Expo Acre. Obrigado, por falar igualmente. em festa, quero só lembrar